Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, dos versículos 35 ao 37. Aqui Jesus está no templo de Jerusalém, conversando com as pessoas ali e ensinando-as também. Ele fala: como podem os líderes religiosos ensinar que o Messias é filho de Davi, quando todos sabemos que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus disse ao meu Senhor: assente-se ao meu lado direito, até que eu faça dos seus inimigos um descanso para os meus pés. Então Davi declara que o Messias é o seu mestre. Mas como também pode o Messias ser o seu filho? E a multidão fica maravilhada com o que estava ouvindo. E aqui, é claro, Jesus está falando que o que Davi, Jesus está ensinando através do que Davi escreveu, que o Messias ele precisava ser homem e era Deus também. Então, ele estava ao lado de Deus e ele estava sobre todos os seus inimigos, ou seja, acima do diabo, dos demônios, da maldade deste mundo, de qualquer tipo de reino, mas ao mesmo tempo era descendente, era filho de Davi. Por quê? Porque era um ser humano, totalmente ser humano. Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, e ele tinha essas duas naturezas, humana e divina, dentro da mesma pessoa. Pessoa que eu digo, dentro do mesmo ser. É a união hipostática, que muitos teólogos falam. Mas é interessante que Jesus está ensinando isso às pessoas através do texto bíblico, da Bíblia que eles tinham, o que a gente conhece por Bíblia, que seria aqui o Antigo Testamento, que os judeus tinham para abrir, consultar e então fazerem as suas reflexões acerca de quem era Deus. Jesus, num templo judeu, estava fazendo isso, estava citando um salmo de Davi, um texto sagrado para eles, um texto conhecido daqueles homens, líderes da religião ali, e do povo que frequentava as sinagogas, frequentava o templo de Jerusalém. Então, inspirado pelo Espírito Santo, Davi escreveu isso. Jesus fala, Davi inspirado pelo Espírito Santo. E Jesus está ensinando através daquilo que ele tem ali às suas mãos, tido como texto sagrado, tido como texto inspirado. E essa realidade é uma realidade que existe ainda hoje. Nós temos um texto nas nossas mãos chamado Bíblia Sagrada, que nós reconhecemos que é um texto escrito por pessoas, é claro. Os animais não escrevem, os espíritos também não escrevem. Quem escrever é uma ação humana, que precisa de um ser humano para ser executado. Mas o que nós acreditamos em relação à Bíblia é que, escrita por seres humanos, ela foi escrita não só pela vontade humana. Não foram as pessoas que escreveram que tiraram tudo aquilo das suas mentes e pensaram, vou colocar isso no papel. Não. Esse movimento de a pessoa ter algo na sua mente e registrar ali no papel é um movimento que foi inspirado pelo Espírito Santo. As palavras que foram colocadas, as ideias por cima dos textos, ou melhor, as ideias por trás do texto, a linha do texto é uma linha escrita por mão humana, mas a entrelinha dos textos são entrelinhas inspiradas pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia se confirma. Muita coisa dentro da Bíblia ela é confirmada por diferentes autores, em diferentes épocas, em diferentes culturas. E isso, é claro, é por conta da inspiração que o Espírito Santo colocou nessas pessoas para que isso ficasse registrado de acordo com o que ele quer. O Espírito Santo é Deus. Então, por trás de tudo isso, nós temos um Deus que proporcionou este livro a nós. E como nós devemos encarar este livro? Não de maneira literal, em alguns momentos, mas nós devemos aplicar aquilo que está ali. Muitas pessoas falam, o Antigo Testamento é um texto de um Deus sanguinário, vingativo, e essa é uma leitura equivocada, porque é claro, nós não vamos aplicar exatamente o que está ali literalmente nos nossos dias, porque não cabe, muita coisa que está ali não cabe, mas nós devemos ter a ciência e tomar o cuidado de ler o texto
filtrando esse texto em Cristo, tanto do Antigo Testamento como do Novo, e aplicando à nossa vida. Não é interpretar um texto. O texto está ali, ele está posto, ele é aquilo. Ele não precisa ser interpretado, ele precisa ser aplicado. E é o que Jesus estava fazendo aqui. Aplicando o texto bíblico às pessoas, ele ensinava e essas pessoas ficavam maravilhadas, ficavam espantadas com o que ouviam. Esse é o nosso objetivo, é para isso que a Bíblia existe, é para isso que a igreja está de portas abertas, é para isso que existe o Evangelho do dia, enfim, tudo o que nós fazemos, nós estamos pegando uma palavra de Deus inspirada, a Bíblia Sagrada, estamos filtrando pela cruz de Cristo, estamos aplicando nas nossas vidas. Isso se torna, então, um ensinamento para nós. Mas só para nós nos tornarmos pessoas melhores? Não. Para nós buscarmos viver o Evangelho. E viver o Evangelho, trazer o reino de Deus para este mundo, é viver a imitação de Cristo. É buscarmos ser iguais a Ele. Deus abençoe você. Até amanhã.